Olá pessoal, aqui é o professor Emael e essa é a nossa quarta videoaula de Biologia do segundo bimestre. Na aula de hoje a gente vai estudar o terceiro grande reino dos seres vivos, que é o reino Fungi. E como o próprio nome dele já diz, galera, no reino Fungi a gente vai ter classificado aqui os seres vivos que a gente conhece como fungos, como é o caso dos mofos, dos cogumelos e dos bolores. Bom, a gente começa a nossa aula falando das principais características dos seres vivos que pertencem a esse reino. O reino Fungi, galera, ele é um grupo que em biologia a gente fala que ele é um grupo monofilético. Isso significa que ele é um grupo que tem uma linhagem evolutiva bem estabelecida e bem consolidada, porque todos os indivíduos que fazem parte dele derivaram de apenas uma única linhagem de um único ancestral em comum. E isso fica fácil da gente lembrar se a gente recordar daquele cladograma que eu coloquei para vocês na aula de reino protista. Naquele cladograma, galera, o reino Fungi é uma linhagem única, todos eles vêm de apenas um único grupo, diferente do reino protista que reunia várias linhagens diferentes. Nesse grupo, galera, você pode encontrar tanto indivíduos unicelulares que têm apenas uma única célula, quanto indivíduos pluricelulares que têm várias células na sua composição e, consequentemente, são visíveis a olho nu. A gente tem também nesse grupo a característica de todos os seres terem células eucariontes, que são essas células que têm um núcleo organizado e individualizado. Característica também importante do reino Fungi é o fato deles terem uma parede celular de quitina. Lembrando, parede celular é essa estrutura que envolve completamente a membrana plasmática da célula. No caso dos fungos, eles têm essa especificidade, e isso é importante, dessa parede celular ser feita de quitina. Quitina é uma substância extremamente rara nos seres vivos. Além dos fungos, só existe um segundo grupo de seres vivos do planeta que apresentam quitina na sua composição, que são os animais do grupo dos artrópodes, e a gente vai falar sobre eles futuramente para entender. Para os fungos, a quitina é importante porque ela ajuda a evitar a desidratação e a perda de água da célula do fungo. Outra característica importante é o fato de que os fungos realizam uma digestão que a gente chama de digestão extracelular. A digestão extracelular, galera, ela acontece porque os fungos eles têm a capacidade de crescerem sobre o alimento e sobre ele liberam enzimas que vão fazer essa digestão desse alimento para fora do corpo. E depois o fungo só vai absorver o nutriente que foi derivado dessa digestão. Ou seja, ele digere o que está fora e absorve os nutrientes quando eles estão necessariamente já metabolizados. A gente tem também, galera, como uma característica importante, os hábitos de vida dos fungos. Fungos podem ter 4 hábitos de vida diferentes. Ou eles podem ser saprófagos, que é o mesmo nome que a gente dá para fungo decompositor, que é quando o fungo ele cresce sobre o material nutritivo e começa a decompor ele para conseguir obter a sua fonte alimentar, assim como a gente tem os fungos parasitas, que são aqueles fungos os quais os esporos podem ocupar de repente um animal ou alguma vegetal, crescem sobre ele, começam a decompô-lo vivo e utilizam ele como substrato alimentar. Aqui nessa imagem, galera, a gente tem um fungo conhecido como fungo Cordyceps, que ele é um fungo parasita de insetos, principalmente de formigas, e que ele foi utilizado inclusive como inspiração para aquele jogo chamado The Last of Us, que tem zumbis que crescem porque foram ocupados e parasitados por fungos enquanto eram seres humanos. E no caso, galera, existem inclusive alguns fungos parasitas que atacam o ser humano, que nem a gente vai ver na aula que vem, que é o caso do que a gente chama popularmente como micose. Eventualmente, galera, a gente também pode ter fungos simbiontes, que são fungos que começam a desenvolver uma relação de protocooperação, às vezes até mutualismo, com algumas espécies de algas, como é o caso dos líquens. Essas imagens elas estão representando para a gente líquens, que são associações entre fungos e algas. Nessa representação, galera, aqui que a gente tem dos líquens, você vai ter uma relação que é benéfica para ambos os seres vivos. Quando você tem um líquen em que tem um fungo e uma alga associado, a alga faz fotossíntese e consegue gerar açúcar para nutrir tanto ela própria quanto o fungo, enquanto o fungo consegue manter um ambiente úmido para o crescimento da alga. E ela é uma reação benéfica para os dois. Aqui nessas imagens eu trouxe para vocês um fungo conhecido como barba de velho, que ele geralmente cresce em vários filamentos. E nesse caso, esse tipo de líquen, às vezes as pessoas até confundem como se ele fosse vegetal. E o líquen mais comum que é o líquen que cresce em manchas, que é o mais comum no meio das árvores aqui da região em que a gente mora. Eventualmente, se você vê um líquen vermelho, galera, ele tem uma textura até meio emborrachadinha. Você pode ter certeza de que esse local em que esse líquen se desenvolveu é uma área com qualidade do ar boa, porque esse tipo de composição só acontece em locais em que você não tem poluição atmosférica em um nível muito alto. E por último, a gente tem os fungos fermentadores, que são os fungos que têm a capacidade de quebrar açúcar
em etanol ou álcool etílico. Esse fungo, galera, ele é conhecido popularmente como levedura. E eles, inclusive, têm uso econômico, que nem a gente vai falar futuramente na semana que vem. Você pode encontrar esse fungo de levedura em fermento biológico seco, que é aquele que é vendido de forma granulada no meio do mercado, ou fermento biológico fresco, que é vendido em tablete, que a gente utiliza para fazer pão, massa de torta e muitas outras coisas. Professor, e como que é o corpo de um fungo? Fungos, galera, eles podem ter uma organização do corpo dele baseada em hifas e micélios. Hifa é o nome que a gente dá para a unidade celular, que pode ser até no formato de filamento. Nessa imagem, a gente pode ver várias hifas associadas, completamente separadas por septos, que dividem o limite de cada uma dessas células. Se eu tenho várias hifas combinadas, formando apenas um único indivíduo, eu falo que eu tenho a formação de um micélio, que é basicamente um conjunto pluricelular. Enquanto a hifa é uma única célula, micélio é o conjunto de várias células associadas entre si. E aí vem uma curiosidade prática, galera, que vale a pena eu destacar para vocês. Já deve ter acontecido na casa de vocês, de ou você ou a mãe de vocês abrir a geladeira e encontrar um vegetal com um legume, como é o caso do tomate, completamente mofado, então com a parte dele mofada. Provavelmente já deve ter acontecido de você ou sua mãe indo preparar esse alimento, ou até mesmo seu pai, de cortarem só essa parte que está mofada e utilizarem o restante que não estava mofada. Com esse conhecimento de hifo e de micélio, galera, eu já adianto para vocês que não adianta muito fazer isso. Por quê? Se você está observando aqui o mofo crescendo em cima do tomate, provavelmente existem várias outras hifas dele crescendo nas outras regiões abaixo. Então, quando você corta isso daqui, não adianta comer o restante, porque o restante ainda tem também alguns resquícios de contaminação pelas hifas e provavelmente também ainda tem uma região que está mofada que a gente não está vendo. E a gente sabe que consumir fungo não é uma ideia muito boa, uma vez que a maioria deles podem causar contaminação alimentar. O ideal é que todo material mofado seja descartado, não seja consumido, para evitar justamente a contaminação. Professor, e como que o fungo se reproduz? Fungos, galera, podem ter várias formas de reprodução diferentes. A forma que a gente conhece como reprodução sexuada acontece por um fenômeno chamado de plasmogamia, que é quando você vai ter combinação de material genético. E isso acontece por fusão de hifas. Como assim, professor? Se de repente duas extremidades de duas hifas de dois fungos diferentes começam a entrar em contato, elas podem começar a fazer a combinação cada uma do seu núcleo celular e misturarem o material genético desses dois. Dessa região de junção, existe a formação do que a gente chama de plasmógamo. O plasmógamo é uma estrutura que tem material genético combinado de dois fungos diferentes e a partir dele você pode ter o crescimento de um terceiro fungo de material genético combinado. E a gente tem também as formas de reprodução assexuada, na qual o indivíduo ele se reproduz sozinho. E isso pode acontecer de três maneiras, ou por fragmentação, ou por brotamento, ou por esporulação. Por fragmentação, acontece quando você tem uma estrutura de um fungo que por alguma razão ela foi dividida, quebrada ou fragmentada. Ou de repente porque um ser humano idiota foi lá e quebrou ele no meio, ou porque um animal passou, pisou em cima e quebrou. Como fungos não têm células muito diferenciadas, cada fragmento do fungo que foi separado começa a gerar um novo indivíduo. A gente também tem a reprodução por brotamento. Como nessa foto a gente pode ver, a partir de um único indivíduo, você pode ter a formação de vários outros brotos secundários e de vários novos indivíduos a partir de um único indivíduo, de forma clonal. E a gente tem também a reprodução por esporulação, que é quando você tem um fungo formando estruturas de reprodução conhecida como esporos, que são células de resistência reprodutivas. Nesse caso, galera, quando o fungo ele produz esporos, esses esporos eles podem ser liberados para o ar ou liberados para o ambiente e se espalham. E cada um desses esporos, se cair em um local que tem condições ambientais ideais, ele vai se desenvolver e vai crescer e se transformar em um novo indivíduo, em um novo fungo. Beleza, professor, a gente entendeu como que eles se reproduzem. Mas quem são esses fungos? Fungos, pessoal, eles podem ser classificados em 4 grandes grupos na biologia. O primeiro grupo é conhecido como Phyllochytridiomycota, também chamado de quitrídeas. As quitrídeas são os únicos fungos aquáticos do planeta. Significa que elas são fungos que crescem em ambientes de corpo de água, como por exemplo em ambientes de água doce, como é o caso de rios e de lagos. Esses fungos, galera, eles têm como característica o fato deles terem células móveis e flageladas, ou seja, elas podem nadar no meio da água. As quitrídeas, galera, elas têm como característica conseguirem realizar a produção de esporos flagelados. Por quê? Como ela vive na água,
Esse esporo de resistência dela vai ter flagelos e vai poder sair nadando pelo meio da água. E eventualmente, se ela cair em cima da superfície de alguma coisa que ela pode utilizar como fonte alimentar, esse esporo vai começar a brotar e você vai ter a formação de uma colônia de quitrídeas sobre aquela superfície. Eventualmente, galera, as quitrídeas elas podem ter dois hábitos de vida. Ou elas podem ser saprófagas, fazendo decomposição de criaturas que morreram no ambiente aquático, ou elas podem ter um hábito parasita. E isso é muito comum de acontecer na associação entre quitrídeas e entre anfíbios, como é o caso, por exemplo, de sapos e rãs. Se de repente calha de um esporo de uma quitrídea cair em cima da pele do sapo, esse esporo vai se abrir, vai começar a brotar novas quitrídeas, e essa colônia de quitrídeas crescendo em cima da pele do sapo vai causar um problema gigantesco para o coitado do animal, porque os anfíbios no geral, como é o caso dos sapos, eles realizam uma respiração que a gente chama de respiração cutânea. Eles respiram trocando gases pela pele. E se você tem esse fungo crescendo em cima da pele do coitado do sapo, do coitado da rã, ele vai morrer asfixiado porque ele não vai conseguir trocar gases, porque quem vai estar impedindo isso são esses fungos. E geralmente os coitados dos sapinhos e das rãs ficam boiando no meio da água realmente como se fossem defuntos que não morreram muito bem. Bom, a gente tem também o filo Zygomicota, que é onde estão classificados os mofos e os bolores. Esses fungos, galera, eles geralmente crescem em ambientes úmidos e escuros, onde você não tem luminosidade direta e onde eventualmente eles podem ficar aquecidos e se desenvolverem. Esses fungos, galera, quando eles começam a crescer, eles se espalham no formato de manchas. E isso é muito comum de acontecer, principalmente atrás de guarda-roupa, atrás de armário, às vezes atrás da cabeceira da cama, dentro de sapato, ou até mesmo dentro do próprio guarda-roupa se você não tem o hábito de abrir ele com frequência. Esses fungos, pessoal, quando a gente amplia a imagem deles no meio de um microscópio, a gente vê algo parecido com isso. Vários filamentos sobrepostos, como se fossem várias linhas e vários novelos de lã, e eventualmente algumas pontuações pretas. Essas pontuações pretas são os tais esporos de resistência, que são as estruturas de reprodução que, caso de repente tenham contato com alguma outra coisa, bata vento, elas podem ser arrastadas e, encontrando condição ideal, podem voltar a crescer e formar novas manchas de mofos e de bolores. Legal a gente saber, galera, que para você combater esse tipo de material e esse tipo de ser vivo, o ideal é que você tenha sempre, além de um hábito de higienização muito asseado, também você fazer a higienização desse ambiente, de repente, sei lá, atrás do guarda-roupa, onde apareceu essa mancha de fungo, com álcool, para você conseguir matar esse fungo, e também fazer a limpeza dele, às vezes, com água sanitária, para você conseguir evitar e destruir esses esporos de resistência. O ideal mesmo é que esse ambiente ele seja mais ventilado e que, eventualmente, ele tenha, às vezes, até um pouquinho de luminosidade para melhorar a circulação de ar e impedir que você tenha a formação dessas colônias de fungos. A gente tem também o filo Ascomicota, que é onde estão classificados os fungos que a gente conhece como ascomicetos. São fungos terrestres, e a principal característica deles, pessoal, é que a estrutura de reprodução deles forma uma espécie de vaso, conhecida como asco. E dentro desse asco você vai ter a produção de esporos que vão ser liberados para um ambiente. O melhor exemplo que eu posso dar para vocês dos representantes do filo Ascomicota são esses dois fungos que são comestíveis, que é o caso da morchela e das trufas. A trufa, galera, ela é um tipo de fungo que ela cresce nesse formato meio esférico, mas geralmente ela cresce embaixo da terra. Elas são fungos subterrâneos. Curiosamente, elas são alimentos muito valorizados no mercado internacional, que nem a gente vai falar na semana que vem. As morchelas, elas têm uma estrutura até parecida com um cogumelo, embora não seja um cogumelo, só que essa parte dela tem vários ascos combinados e que daqui você tem a liberação de vários esporos. E a gente tem, por último, o filo Basidiomycota, que é onde estão classificados os cogumelos que a gente chama basicamente de Basidiomicetos. Também são fungos terrestres, e a principal característica deles é a estrutura reprodutiva no formato de basídio ou de chapéu. Enquanto o asco liberava esporos para cima, o chapéu dos cogumelos libera esporos para baixo. E aqui no caso a gente tem uma imagem representando exatamente como é a estrutura de um cogumelo. A gente tem o chapéu dele, para baixo do chapéu a gente tem aqui a área do himênio, que é onde a gente vai ter a liberação dos esporos. Muitos cogumelos têm uma estrutura que parece um tronco chamado de estipe ou pé, e às vezes eles podem ter essa estrutura aqui que é o anel, que ajuda também na liberação dos esporos. Aqui como exemplo eu trouxe para vocês os cogumelos, como é aquele cogumelinho que a gente conhece como cogumelo do Mario, que a gente vai falar também na aula seguinte, porque ele tem propriedades alucinógenas. E a gente tem também as orelhas de pau, que são aqueles fungos que crescem como placas, por exemplo, no meio de árvores ou de troncos em decomposição. Cogumelos, galera,
Eles têm todo um histórico curioso quando a gente observa as culturas de vários países, porque muitos cogumelos eles têm a produção de substâncias de interesse econômico para o ser humano. Bom, eu espero que vocês tenham gostado dessa aula, galera. E na próxima semana a gente vai conversar aí sobre uns cogumelos e sobre alguns fungos diferenciados. Espero que vocês tenham gostado da aula e até a próxima semana.